Gênesis 14, verso 1, começa a falar, vamos ler texto por texto, e a gente vai entender. Na época de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedar-Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, esses 4 reis, eles eram confederados. O líder deles era Quedar-Laomer. Quedar-Laomer era o líder. Ele tinha pessoalmente um exército muito poderoso. O exército de Quedar-Laomer era o mais temido daquela época. Todos temiam Quedar-Laomer porque ele tinha um poder nas mãos muito grande. Quem está aí, dá um glória a Deus. O exército, a força militar, a capacidade que ele tinha de vencer guerras, fazia com que Quedar-Laomer fosse o rei mais temido daquela época. E Quedar-Laomer, ele era tão temido que durante 12 anos, ele pegou 5 nações. Quantas nações? E fizeram delas escravas. Eles tinham que pagar imposto para eles durante os 12 anos, que são os reis de Sodoma e Gomorra, e mais 3 reis, ou seja, 5 reis tinham que pagar para ele para terem paz, tinham que pagar para ele para não serem atormentados, porque ele era um rei muito poderoso. Continua, verso de número 2, é isso que vamos ver a seguir. Foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semer, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Então está vendo? Esses 5 reis tiveram que lutar. Esses 5 reis estavam debaixo do domínio de Quedar-Laomer. Esses 5 reis, que é o rei de Bera, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma. Bera é o rei de Sodoma. Contra Birza, rei de Gomorra, e contra os demais. Esses 5 aqui estavam 12 anos sendo escravos, até que eles disseram assim: não, nós não vamos mais pagar imposto para Quedar-Laomer, vamos nos unir aqui e vamos na guerra contra ele. O verso de número 5 está dizendo que Quedar-Laomer era tão poderoso que no 14º ano, Quedar-Laomer e os reis aliados a ele, porque ele tinha 3 reinos aliados a ele, eles foram à guerra contra os refaíns e venceram. Eles não só se levantaram, mas venceram os refaíns. A Bíblia para de contar a história da guerra de Sodoma e Gomorra contra Quedar-Laomer, e a Bíblia cita quem Quedar-Laomer venceu. Ele venceu naquela época os refaíns. Refaíns era um povo gigante que tinha o mais temido povo. Lembra dos gigantes antigos? Havia ainda uma tribo inteira daqueles gigantes. Quedar-Laomer enfrentou e venceu os gigantes. E a Bíblia vai dando o relatório de quem ele era. Ele saiu e derrotou os refaíns. Ele derrotou os Carnaim, os Uzins, os Mins em Savé, em Kiriataim. Continua, verso 6. Ele derrotou os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. O cara era uma máquina de matar. O cara era um poderoso. Quedar-Laomer, ele era poderosíssimo. E aí, Sodoma e Gomorra, mas os outros 2 reinos que pagava imposto para ele, decidiu que não ia pagar. Continua, verso de número 7. Depois que eles voltaram dessa guerra toda, conquistando todo o território dos amalequitas, assim como dos amorreus que viviam, isso tudo ele fez. Depois que ele voltou de conquistar tudo, Quedar-Laomer tinha vencido tudo, ganhado de todo mundo. Verso de número 8. Os reis de Sodoma e Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, foi contra ele na guerra, na batalha no vale de Sidim. Ele já tinha, a Bíblia está dizendo tudo o que ele ganhou. Ele ganhou de exércitos poderosíssimos. E quando ele está voltando, eles chegam perto de que hoje é o Mar Morto, no Vale dos Reis, o Vale de Sidim. Quem é que está ali esperando ele para a batalha? Sodoma, Gomorra e mais o rei de Adma e o rei de Bela. Os 4 reis, os 5 reis, que vamos contar: Sodoma 1, Gomorra 2, Zeboim 3, Bela 4 e cadê?
Zoar 5. Esses 5 reis estão esperando Quedorlaomer, depois dele vencer todo mundo, estão esperando ele para brigar com ele, porque eles não queriam pagar mais imposto. O que aconteceu? Quedorlaomer deu um couro nesses caras. Era 5, eles eram 5, e Quedorlaomer era 4. Eram 4 forças contra 5, 4 nações contra 5. Os 4 venceram 5, liderados por Quedorlaomer. E naquela guerra ele foi consumindo, uns caíram nos poços de betume, foram envergonhados, outros, ele prendeu pessoas, e eles, aquelas guerras, ele pegava o PIB das nações. Fala com seu irmão, PIB, Produto Interno Bruto, tudo que as nações produziam, eles levavam junto. E ele pegou o PIB de Sodoma, o PIB de Gomorra, o PIB de Adma, o PIB de Bela e o PIB de Zoar. Ele pegou toda a riqueza dessas nações, Quedorlaomer, pegou todas as riquezas dessas nações para ele, e ainda levou como escravo, continue por favor, e levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Esse Ló, eu quero parar um pouquinho para falar dele, porque é o cara que está morando no lugar errado, e entrou numa guerra que não era dele, por estar morando no lugar errado. No capítulo 13, você vai ver que esse Ló, sobrinho de Abraão, ele morava junto com Abraão. E a semana passada eu falei um pouquinho sobre isso. Abraão não tinha para quem dar o dízimo. E o que Abraão fazia? Ele dava o dízimo para o sobrinho, que não era sacerdote. Não era lícito ele pegar o dízimo, Abraão pegar o seu dízimo e dar para Ló, porque Ló não tinha nenhum sacerdócio. Ló então foi prosperando, porque Abraão era muito rico. Olha só o início do capítulo 13, deixa eu ler para você. O início do 13:1. Abraão subiu do Egito para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. O verso 2: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata como ouro. Abraão era muito rico. E o dízimo dessa riqueza toda, como não tinha um sacerdote, Abraão deu para o sobrinho dele, Ló, que não era sacerdote. Se fosse, estava bom, mas não era. Como o dízimo ficou na própria casa de Abraão, começou a ter brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Quando o dízimo fica dentro da sua casa, pode ter certeza que vai começar a ter confusões familiares dentro da sua casa, porque você reteu dentro de casa algo que pertence a Deus e não deveria estar dentro da sua casa. A Bíblia diz, eu estou falando a verdade, que Ló começou a desentender, tem brigas no casamento, problemas na família, problema entre pais e filhos, namoros que não vão para frente, noivados, porque você manteve entre vocês, dentro da sua casa, algo que você não poderia ter mantido, que é o dízimo que pertence a Deus. O que aconteceu? Eles se separaram. A Bíblia diz que não deu para ficar junto o tio e o sobrinho, porque eles brigavam demais e eles se separaram. No capítulo 13 você vai perceber que Ló foi morar perto de Sodoma. Repete comigo, perto de Sodoma. No capítulo 13, mas no capítulo 14 ele já está morando dentro de Sodoma. Quando uma pessoa perde o rumo na vida e ele começa a fazer algo errado, aquilo só vai piorando, só vai piorando. Era para ele ficar com o tio dele, que era um homem abençoado. O verso de número 14, põe para mim 13:14, diz assim: o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Eu tenho uma tradução na minha casa, eu até tentei achar aqui, não consegui. A minha tradução diz assim: depois que Ló se separou do Eterno e de Abraão. Quando Ló se separou de Abraão, ele não estava se separando só de Abraão, ele estava se separando do próprio Deus. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Há pessoas que Deus colocou na sua vida, que quando você se afasta delas, é como se você estivesse se afastando da bênção que Deus deu para você. A minha tradução, quarta-feira eu vou trazer ela, diz assim: quando Ló se separou do Eterno e de Abraão, quando ele saiu de perto de Abraão, na verdade ele estava saindo de perto do próprio Deus.
ele morava com o tio. Por ele morar com o tio, ele tinha a bênção de Deus na vida dele, por isso ele prosperou. Mas agora ele está se separando do eterno e de Abraão, não só de Abraão. É isso que você precisa entender. Tem escolhas que a gente faz que vai fazer a gente perder muito. Tem lugares que Deus não te indicou para ir e você foi. Esses lugares vão trazer tragédias para a sua vida. Enquanto as tempestades não chegam, parece que está tudo bem, mas na hora das tempestades e das tragédias, elas vão te alcançar. Quem está aí, gente? Era para Ló ter sofrido? Não, mas ele estava morando no lugar errado. Primeiro ele foi morar perto de Sodoma, agora ele foi morar dentro de Sodoma. Primeiro ele se aproximou, agora ele está dentro de Sodoma. Sodoma, a Bíblia diz que faziam tudo ao contrário à vontade de Deus. Tudo que era errado eles faziam, e Ló foi para lá. Ele saiu da luz para as trevas, ele saiu do certo para o errado. E na consciência de Ló não tinha nada errado, porque o tio dele falou: pode escolher. Abraão disse para ele: pode escolher, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Porque Abraão tinha consciência que não era o lugar que o prosperava. A bênção de Deus estava com Abraão. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então Abraão sabia, se ele fosse para o deserto, ele ia prosperar no deserto. Se ele fosse para a cidade, ele ia prosperar na cidade. Ló pensava que a bênção estava com ele. Não, estava com o tio. Quem está aí, gente? Há uma força em Abraão especial, que ela era transmitida para quem estava perto dele. Então quem estava perto de Abraão era contaminado por essa bênção e começava a pensar diferente, agir diferente, e começava a vencer batalhas dentro dele, fora dele. Abraão tinha esse poder de fazer com que as pessoas que estavam perto dele crescessem. Eu profetizo que você vai crescer, meu amigão. Eu vou dizer de novo, eu profetizo que você vai crescer. Não tem como andar com um homem de Deus e não ser contaminado pelas ideias, e não ser contaminado pelos pensamentos do céu. Olha para quem está do seu lado e diga: toma cuidado comigo, porque amanhã eu posso ser seu patrão. Diga para ele. Fala com ele: me trata direito, porque senão amanhã você pode estar trabalhando para mim. Você acredita que Deus te escolheu para te levantar do nada para o tudo? Quem acredita, dá um glória a Deus. Você acredita que Deus vai fazer a diferença na tua vida? É isso que Deus fez com Abraão e com quem estava perto. Mas Ló se separou, Ló foi para longe. Quando Ló foi para longe, ele estava morando em Sodoma. Quando Quedarlaomer invade Sodoma, aquele problema chega. O problema era de Ló? Não, mas quando o problema chegou, ele morava no lugar errado, e ele foi levado, ele, os bens dele, foram levados, tudo que ele tinha como escravo. Quem está aí? Levante a mão. Então olha para o irmão e diz: tenha cuidado, meu amigo, quando você toma a direção errada. A direção errada pode, no primeiro momento, pode parecer certa. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios: há caminhos para o homem que no começo pode parecer caminhos de vida, mas no final serão caminhos de morte. Eu disse a semana passada que todo início de pecado, o pecado nos convida, na verdade, o primeiro convite do pecado não é para nos escravizar. O primeiro convite do pecado é para celebrar, é para divertir. É gostoso, o começo é gostoso, mas no final, meu amigo, são laços de morte. Quantos se suicidaram, se mataram, começaram, estava tudo bem, mas no final a coisa... Ló, ele no começo estava tudo bem, mas agora ele está morando no lugar errado, porque a mulher dele era apaixonada por Sodoma e Gomorra. Olha para o irmão, o macho aí, o marido, o alfa, como é que é? O lobo, o leão, e diga para ele: cuidado com a mulher que você escolhe, porque se a mulher gostar de um trem errado, ela vai te arrastar pelo cabelo, e ela vai fazer chantagem com você, dizendo: se você não for, tem outro que quer. Aí você fala: outro quem? Outro que? Quando você vê, você já está lá com um copo na mão. Mulher errada na vida de um homem é a destruição. Todos os milionários que quebraram escolheram uma amante, largaram a esposa, pegaram um amante e destruíram a sua vida. Quem está aí? Tem alguém me ouvindo? Dá um glória a Deus. Então, se você está perto do seu marido, dá um beliscão nele fininho, diz assim: cuidado, viu? Diga para ele: juízo.
Pode dar, você pode. Se tiver perto do seu marido, não belisca o marido dos outros aí não, que dá problema. Cuidado. A esposa de Ló era apaixonada por Sodoma, e ela foi fazendo com que Ló fosse aprofundando cada vez mais naquilo. E Ló perdeu tudo. Ló perdeu? Abraão tinha 318, não tinha? Abraão era para ter 319, por que não tinha? Porque Ló era sobrinho dele, mas não tinha o DNA de Abraão, não tinha a vida de Abraão dentro dele. Quando o rei Quedorlaomer levou tudo que era de Abraão embora, a Bíblia Sagrada diz que uma pessoa que escapou foi avisar para Abraão. Abraão não morava ali perto, ele não sabia o que estava acontecendo, ele morava nos carvalhais de Manre. Mas alguém escapou e foi falar com Abraão assim: o seu sobrinho Ló foi levado cativo, e levaram tudo o que ele tem. Quando falaram isso com Abraão, nós nunca vemos Abraão desse jeito, é um Abraão diferente, porque o Abraão da fé se levanta com 80 ou mais, ele era um idoso, ele se levanta e ele chama 318 rapazes que nasceram em sua casa. Não eram filhos de sangue, não tinham o sangue de Abraão, mas tinham a fidelidade de Abraão dentro deles. Quem está aí dá um glória a Deus. Abraão passou para aqueles 318 a mesma graça que ele tinha, o mesmo poder que ele tinha. Cada um dos 318 podia fazer coisas extraordinárias. A Bíblia fala o nome apenas de um, que é o mordomo Eliezer. Eliezer era o único que a Bíblia cita que era dos 318, e ele era o mordomo de Abraão. Ele era encarregado de todas as bênçãos que Deus dava para Abraão, era ele que tomava conta. Eu profetizo que Deus vai te dar unção de 318. Levanta a mão e recebe. Eu profetizo que Deus vai fazer de você um dos 318, e coisas extraordinárias vão fluir através da sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Aqueles 318, eu falei com você bastante sobre Quedorlaomer, para você entender que o homem que Abraão vai enfrentar não é um moleque, não é uma guerra de gangue, não é um menino, era um homem poderoso na guerra. O homem que Abraão se levanta com 318 não é qualquer um, ele tem o seu exército poderoso, e ele tem mais 3 aliados que venceu guerras poderosas naquela época. Era o homem mais temido, e Abraão não deu bola para aquilo. Abraão se levanta, mas ele não se levanta sozinho, tem um poder dentro de Abraão. Ei, eu vou dizer que na próxima guerra o inimigo não vai enfrentar você, porque você não vai estar sozinho, vai ter uma habilidade divina dentro de você. Quem está aí dá um glória a Deus. Vai haver uma capacidade divina passando pela tua vida. Dá um glória a Deus, fala alguma coisa. Olha para o irmão e diz: você não é comum, você não é normal, você tem a unção dentro de você dos 318. Quem tem, dá um glória a Deus. Meu Deus, Abraão se levanta com 318, mas o inimigo que ele vai enfrentar tem 4 exércitos. Mas Abraão não liga para aquilo. Isso quer dizer que não importa o tamanho daquilo que você quer conquistar, mesmo você sendo pequeno, pode sonhar que Deus vai te dar na mão. Deus vai entregar na mão aquilo que você precisa. Quem acredita? Balança a mão, deixa eu ver. Olha para o irmão do lado e diga: aumenta o nível dos seus sonhos. Eu quero que você aumente o nível. Eu quero que você comece a sonhar com viagens mais longas. Eu quero que você comece a sonhar com casas melhores, com salário melhor. Eu quero que você comece a sonhar com vitórias que ninguém conseguiu vencer. Mas você vai, porque Deus é contigo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Ei, tudo começa com uma unção. Se Deus quer te fazer poderoso amanhã, Ele vai te ungir hoje. Quem está aí? Fala alguma coisa. Eu não ouvi, fala alguma coisa. Existe uma diferença de um homem vazio e um homem cheio. Existe a diferença de um homem ungido e um homem que não tem unção. Quedorlaomer tinha a força do homem, Abraão tem a força de Deus dentro dele. Eu estou lhe dizendo que você não teve o favor dos homens, você não teve a oportunidade dos homens, você não teve a ajuda dos homens, ninguém te ajudou em nada, mas vai vir uma ajuda do céu para você. Com essa você pode contar. Quem acredita, dá um glória a Deus.
Abraão se levanta com 318 rapazes e ele vai na guerra contra Quedorlaomer, que tem um exército e mais 3 aliados. A Bíblia diz que Abraão o vence, não só se levanta. Abraão, não sei, olha para mim, não sei, me explica como que 318 vai vencer essa guerra. Eu não sei. 318 e um idoso, eu não sei te explicar. Como eu não sei te explicar como é que você vai chegar lá onde você quer chegar, mas vai chegar. Quem está aí? Faz assim. Quem está ligado? Eu não sei como é que você vai pagar essa casa, mas compra, porque Deus vai te dar condição de pagar. Você pode fazer pegar na mão firme do irmão e diz: comece essa construção, que Deus vai mandar um material a cada mês, o dinheiro do pedreiro a cada semana. E quando você finalizar e você olhar para trás, você vai dizer: como que isso aconteceu? A explicação é: você é nascido na casa. Quem é nascido na casa, dá glória a Deus. Você tem a unção dos que nasceram na casa. E é impressionante que quem nasce na casa de Abraão pensa como Abraão, fala como Abraão e tem a graça de Abraão. Quem nasce nessa casa tem a mesma unção que Deus me deu. Eu já pisei em todos os continentes do mundo. Eu digo para você, você vai pisar em todos os continentes dessa terra. Você vai a lugares que você jamais sonhou ou quer ir. Você nem quer ir, mas Deus vai te levar até lá, em conquista e em vitória. Tem alguém aí? Ei, pastor, mas eu estou velho, eu não quero mais. Faz isso pela tua família. Quem está aí? Porque quando os pais se tornam, a igreja para os pais se torna opcional, ela vai se tornar obrigatória para os filhos. Quando os pais encaram a igreja e a fé de forma assim, ó: se eu for bem, se eu não for amém, você encara dessa forma, mas os seus filhos, se não vierem, vão morrer. Porque você transmite para os filhos aquilo que você tem. Se a sua fé é mais ou menos, a sua fé do seu filho vai ser nenhuma. Se você é inabalável, você vai gerar gigantes que vão vencer amanhã. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então olha para o seu irmão e diga: firma o pé, meu amigo. Tem alguém aí comigo? Tem alguém aí comigo? Fala alguma coisa. Dá um glória a Deus. Reage aí para me saber. Os nascidos de Abraão tinham a fé de Abraão. Quando Abraão disse para ele: vamos para a guerra, eles perguntaram: contra quem? Ele disse: Quedorlaomer. Sabe o que eles fizeram? Estou dentro. Eles fizeram assim, ó: estou ligado. Vamos para a guerra. Os 318 foram juntos. Naquela noite a Bíblia diz que eram 4 exércitos. Quantos exércitos? Abraão se divide em 4, ele só tem 318, ele ainda divide em grupos de 4, dá poucas pessoas. Se você dividir 318 por 4, alguém fez a conta outro dia, vai dar 70 e poucas pessoas. 70 e poucas pessoas contra um exército que venceu gigantes. A Bíblia diz que quando o dia amanheceu, quem está aí? Eu vou profetizar, vai ter um amanhecer diferente para você. Eu vou dizer de novo: vai ter um amanhecer diferente para você, queira o diabo ou não. Vai acontecer que um dia, quando o sol nascer, tudo vai estar diferente na tua vida e na tua casa. Dá um glória a Deus, por favor. A Bíblia diz que de manhã Abraão está voltando da guerra e ele trouxe tudo de volta. Ele trouxe Ló, a família de Ló, todos os escravos que Quedorlaomer tinha prendido. Abraão libertou todo mundo e trouxe todo mundo com ele. Todo mundo, Abraão trouxe todo mundo. Foi lindo aquela imagem no Vale dos Reis, Abraão chegando pela manhã e atrás de Abraão uma multidão. Não só uma multidão, ele pegou o PIB, o produto interno bruto que ele tinha pegado das 4 nações. Abraão pegou o que Quedorlaomer tinha. Abraão pegou o que ele tinha conquistado em todas as suas guerras. Abraão pegou tudo aquilo. E Abraão, que já era rico, agora está extremamente rico. Quem está aí, dá um glória a Deus. E quando Abraão chega no Vale dos Reis, 2 reis vêm encontrar com Abraão. Vem o rei de Sodoma,
O rei de Sodoma representa Satanás. Sim, e vem Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, de Salém. Esse representava o Senhor Jesus. Toda vez que você voltar de uma conquista, vão te oferecer a bênção e a maldição. Todos os dois reis vieram com uma proposta. O primeiro rei, o rei de Sodoma, olhou para Abraão e disse assim para ele: dai-me as almas. Esse rei representa Satanás. Satanás quer as almas, quer as pessoas. Olha o que esse rei disse, o rei de Sodoma: dê-me as pessoas e pode ficar com as riquezas. Abraão olhou para ele e disse: eu não vou pegar nada que é seu, nem a fivela de uma correia, para que você amanhã não diga que foi você que enriqueceu Abraão. Abraão sabia que quem havia enriquecido ele era Deus. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha, não aceite a proposta do diabo, porque ele vai, tudo que ele te der é em troca da tua alma, é em troca da tua vida. Quem está aí? Ele pode dizer para você: olha, eu te dou o emprego, mas a troca vai ser a sua alma. Ele vai querer você como escravo, seu filho, sua família como escravo. Quem está aí, gente? Vocês estão me entendendo? Nunca negocie com Satanás. Estou te pedindo isso, Dirceu. Nunca negocie com o diabo nada, nenhuma facilidade, porque no final, sai daqui, vem para cá que eu te dou o que você quer. Foi o que ele fez com Jesus na tentação, lembra? Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o diabo disse: se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo o que você quiser, eu te dou todos os reinos do mundo. Mas ele queria a alma de Jesus, e Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Não importa quão difícil seja servir a Jesus, Fabinho, continua servindo a Jesus, porque no final a sua vitória é certa, e a sua alma continua livre. Quem está aí? Ele pode te oferecer o homem que você quer, a mulher que você quer. Vem para cá que eu te dou o homem que você quer, a mulher que você quer. Mas no final, eu me lembro que o meu pai contava para mim que quando ele foi, aliás, não foi meu pai que me contaram, quem me contava era minha mãe. A minha mãe, antes de morrer, ela contava para mim que o meu pai era apaixonado por ela, porque ela era uma senhora, uma moça morena, de cabelos compridos, pretos. E veja o meu cabelo, veja o meu tom de pele e o meu cabelo. A minha mãe era uma morena linda. Ela era mais ou menos, mais clara um pouquinho que eu fiquei mais no sol. E o cabelo dela preto, liso, como uma índia, linda. E o meu pai apaixonou por ela. Só que a minha mãe não queria nada com o meu pai. Mas a família do meu pai era família de terreiro, de macumba. Entendeu? O meu pai foi lá e fez um trabalho. Ou seja, o diabo disse: eu te dou ela se você me der o que eu quero. E meu pai fez o trabalho. Tanto que a mãe me dizia que eles tiveram a bênção, né, Jana? Eles tiveram a bênção deles no centro. Não é isso? Você é mais velha, muito mais velha, deve saber. Estou brincando, não é muito mais velha, não. É só alguns anos, né? Mais velha. Quem está aí? Meu pai fez um negócio pela vida sentimental. E ele casou, teve 7 filhos. 4 meninas e 3 meninos. Um deles sou eu, mais novo. Mas o meu pai nunca teve paz. A minha mãe pintava com meu pai. Pintava. A minha mãe morreu assassinada com 21 facadas. Para quem não sabe, assassinada, morta. O fim dela foi esse. O meu pai nunca teve prosperidade na vida. Meu pai nunca, ele só tinha um sapato que ele tinha no pé. Nunca conseguiu nada e trabalhou do dia que nasceu ao dia que morreu. Mas por que o seu pai era desse jeito? Porque ele fez um acordo com o rei de Sodoma. O rei de Sodoma disse: quer ela, eu vou te dar. Mas ele prendeu a vida do meu pai, tudo que meu pai e minha mãe tinham. Eles nunca tiveram paz, vida. Eu não quero contar detalhes aqui, porque eu quero respeitar e honrar a memória do meu pai e da minha mãe. Meu pai só mudou de vida quando ele converteu, quando ele entregou a vida dele para Jesus. Nos últimos anos da vida, ele aceitou Jesus e congregava aqui nessa igreja. Minha mãe não teve essa oportunidade, foi assassinada, 21 facadas, perdeu a vida. Mas por quê? Fizeram um acordo com o rei de Sodoma. Não faça acordo nem
Acordos, quando você não faz o acordo direto, acordos indiretos, porque às vezes você não faz acordo direto, o diabo não apresenta para você e te faz um acordo, ele faz através de alguém que te convida, que te faz um convite: vem comigo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, vem para esse lugar, lembra de Ló, vem para essa igreja, não vai para um lugar que Deus não te orientou. Se Deus te chamou na igreja católica, é lá que você deve ficar. Se Deus te chamou aqui, é aqui que você deve ficar. Se Deus te chamou na Deus e Amor, é lá que você deve ser fiel. Seja fiel ao seu Abraão, à sua autoridade, porque o dia que você se separar da sua autoridade, você vai estar se separando do próprio Deus. Quem está aí? Levanta a mão. Qual que foi o fim de Ló, pastor? O fim de Ló é que ele era rico, mas ele morreu numa caverna. Os filhos dele, as filhas, ele teve 2 filhas, transou com ele, com o pai, e teve filhos, os amonitas e os moabitas, não é isso? Que foram inimigos de Israel. Ele teve 2 filhos que foram inimigos do povo de Abraão. Ele terminou morto numa caverna sem nada. Sabe por quê? Porque ele se separou de alguém que Deus colocou na vida dele para o abençoar. O Abraão, um homem de fé. Era para ele fazer parte dos 318, mas ele quis andar sozinho. Ele quis seguir o seu próprio caminho, achando que o dinheiro e a riqueza duraria para sempre. Não dura, irmãos. Eu estou contando todo dia com a bênção de Deus na minha vida, porque se me faltar qualquer coisa, quem me sustenta continua sendo o Criador dos céus e da terra. Não é o seu trabalho que te sustenta, não é aquele gerente, não é. Quem te sustenta é o Criador do universo. É Ele que está mantendo você vivo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então olha para o seu irmão e diga: seja 318. Seja um dos homens nascidos na casa. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não importa se você está muito rico ou muito pobre. O que faz a diferença é estar perto da pessoa certa, é estar no lugar certo. Abraão, quando volta com a vitória, o rei de Sodoma diz para ele: me dê as almas e eu te dou os bens. Abraão disse: eu não quero nada que é seu, porque quem vai me enriquecer é Deus. Quem está aí, dá um glória a Deus. Aí aparece o segundo rei. Quem é? Melquisedeque. E Melquisedeque traz para Abraão pão e vinho. Pão representa a palavra de Deus, e vinho representa a alegria do Espírito Santo. Ele traz o pão e o vinho e diz assim para Abraão: bendito seja o Deus Altíssimo, porque foi Ele que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Abraão então entendeu como que ele, com 318, vence aquela multidão. Ele venceu aquela multidão inimiga porque Deus o entregou nas mãos dele. Você vai vencer qualquer batalha se Deus entregar nas suas mãos. Quem está aí, dá um glória a Deus. E Melquisedeque trouxe pão e vinho. Quando ele trouxe pão e vinho, ele colocou o pão e o vinho na mão de Abraão e dos 318. E ele alimentou os 318 de Abraão com pão, que representa a palavra de Deus, e vinho, que representa a alegria do Espírito Santo. E esses 318 homens foram consagrados naquele dia como homens mais que vencedores. Dali saíram homens que venceram no mundo antigo. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz: a unção dos 318 repousa sobre a sua vida. Você concorda comigo? Dá um glória a Deus. Pastor, por que que esses homens tiveram o seu nome escrito na Bíblia? 318. Por que que esse número foi deixado escrito na Bíblia? Porque Deus, Deuteronômio 8:2, por favor, Deuteronômio 8:2. Trazei sempre viva em tua memória a maneira com que Yahvé, o teu Deus, te conduziu. Olha como Deus te conduziu estes 40 anos, para tornar você humilde e provar-te, a fim de exteriorizar-te todas, essa que eu queria, a fim de que você interiorizasse, colocasse para fora as intenções do seu coração. Quando Deus nos humilha, não é humilhar. Deus quer, Ele deixa você passar por situações difíceis, e Ele põe você à prova para testar você, porque Ele quer que saia de dentro de você o que realmente você é. Porque quando você é colocado à prova,
o verdadeiro Edu aparece. Quem está aí? Então o que Deus falou? Lembra-te de como eu te conduzi. Eu te conduzo, pastor André, fazendo você passar por problemas que você acha que não vai vencer. E você se sente até humilhado. Mas eu faço isso para ver o que vai sair de dentro de você. Como você vai reagir? Porque quando Deus quer dar uma vitória, Ele quer dar certeza de que a vitória foi Ele quem deu, não você. Com toda a vitória que Deus vai te dar, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele vai te deixar sem nada, fraco, o último centavo, e você vai conquistar o mundo. E você vai saber que aquilo foi porque Deus estava com você. Quem está aí? Então olha para o irmão e diga: Deus ama fazer testes. Vou dizer de novo: Deus ama fazer testes. Compreendeu? E qual o teste que ele deu para os 318? Vai lutar contra Quedorlaomer. Poxa, eu vou morrer. Mas eles eram fiéis como Abraão era fiel. Eu vou dizer de novo: eles eram fiéis como Abraão era fiel. E a fé não vê impossibilidades. A fé é corajosa. Quem tem fé, fé viva, é corajosa. Ela é ousada, ela se lança, ela faz o que tem que ser feito. Quem está aí, meu Deus do céu? E no final quem lutou foi Deus. Foi Deus quem deu a vitória. Está escrito: o Senhor pegou o inimigo e pôs ele na tua mão. Não foi nenhum dos 318, foi Deus. Mas eles tiveram que ir para a guerra. Quem está aí? Então, qual que foi o teste deles? Irem para a guerra. Não tem como, querido, Deus provar. Deus te dá o que você precisa, sem primeiro provar você. Porque é no teste que a senhora prova quem você é. Aliás, tem cultos que eu estou pregando uma coisa e você está provando quem você é aí no seu lugar, resmungando, falando: não, mas isso... E não precisa nem sair da igreja para Deus descobrir quem você é. Aqui mesmo Ele já descobre, porque as intenções do seu coração, elas pulam para fora quando você é testado. Quem está aí? Você quer ficar livre de uma dor ou vencer uma dor? Lembre-se de uma dor maior. Repete para o irmão aí do lado: quer ficar livre de uma dor? Ou quer vencer uma dor? Lembre-se de uma dor maior. Pequenas dores já não me fazem efeito. Por quê? Porque quando eu estou sofrendo pequenas dores, eu lembro de ver o meu pai aqui dentro no caixão. E eu lembro da dor que eu senti. E eu lembro e eu olho para a dor que eu estou sentindo agora, comparada àquela. Aquilo já não me faz efeito. Eu lembro de ver a minha mãe sendo assassinada. E aquela dor que eu senti aquele dia se tornou num pilar para me enfrentar todas as pequenas dores da minha vida. Por isso Deus permite você sentir dor, para que quando vier dores na sua vida, você passe por cima delas marchando poderosamente. Quem está aí, dá um glória a Deus. Agora, quem nunca sentiu dor, quando é arranhado por um espinho, ele faz uma tempestade no copo d'água, porque ele não sabe o que é dor. Quem está aí? Então quando Deus me pede alguma coisa, eu lembro de coisas muito maiores que eu já fiz para Deus. Então eu percebo que aquilo que Deus não está me pedindo, eu vou tirar de letra. Eu não vou reclamar, eu vou fazer exatamente o que Ele está me pedindo, porque eu já fiz coisas, meu Deus, muito maiores na minha vida. Quem está aí? Então toda vez que Deus te testar, eu estou te ensinando. Quem está aprendendo? Toda vez que Deus te testar, veja coisas que você já fez na vida. E lembre-se que o teste de Deus não é maior do que aquilo que você pode carregar. Nunca é maior do que aquilo que você pode carregar. Mas depois de testar, Deus vai te organizar e Ele vai te dar vitória. Veja, Ele fez isso para provar, para que você exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer seus mandamentos ou não. Deus faz testes para ver se você vai obedecer ou não. Quem está aí? Porque eu posso dizer: eu sou 318, mas se eu não tiver que fazer nada, é fácil eu ser 318. Eu sou 318 quando eu tenho a obediência na minha vida. E como é que eu faço para passar no teste da obediência? Eu vejo as dores que eu já enfrentei, muito maiores, que Deus me livrou. Então quando vem esses testes, eu consigo passar por aí. Eu não sei se eu consegui me dar a entender. Deu para entender? Quem conseguiu entender, levante a sua mão. Então as minhas dores me faz eu vencer as dores que aparecem no meu caminho.
porque eu já enfrentei. Quem nunca perdeu pai, nunca perdeu mãe, não sabe o que é dor. Não sabe. Quem nunca enfrentou tragédia, ele não sabe o que é dor. Por isso que é fácil do diabo te manipular, porque você não aguenta dor. E Deus quer fazer de você alguém que aguenta firme tudo que Deus tem poder para te dar.